Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diffenbach, hoje para falar sobre o consumo de bebidas e drogas por menores e também a volta às aulas. Essa questão do consumo de bebidas e drogas, com certeza, é uma grande preocupação, né? A educação como um todo já é, mas essa parte, né, relacionada à educação é uma grande preocupação, justamente porque a gente sabe que existem as leis que proíbem o consumo e o próprio comportamento, né, das famílias, aí às vezes, em alguns casos, pode acabar incentivando que isso aconteça e os pais às vezes nem sabem, né, doutor Sérgio? Sim. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia amigos ouvintes da Rádio Independente. Esse tema é um tema que não se esgota, e não começa hoje e não termina hoje, porque ele envolve uma série de fatores, né, que são fatores de comportamento humano e que vão muito além do consumo de bebidas e drogas por menores. Talvez a gente pudesse falar sobre o consumo de bebidas e drogas pelas pessoas, porque há um comportamento humano e que nós adultos, costumamos às vezes fazer esse recorte sobre os menores, até porque talvez não gostemos de falar sobre os adultos. Mas a vida das pessoas é uma evolução contínua que tem alguns marcos temporais legais entre a infância, a adolescência e a fase adulta, mas o crescimento é contínuo, os danos e a saúde são absolutamente contínuos também. E nós vivemos num período de bastante consumo, bastante permissividade, tanto dentro de casa quanto nas ruas. E isso é um fator cultural e será, e eu digo falando da cadeira de promotor de justiça, será um grande equívoco se nós imaginarmos que por lei e por repressão apenas nós conseguiremos mudar esse tipo de realidade. Há um sem número de fatores que nos conduzem a isso tudo. A nossa busca por bem-estar rápido, a nossa busca por soluções externas ao nosso próprio corpo, a nossa busca por alívio às mazelas e aos estresses do dia a dia. Na juventude, sim, muita ausência de alternativa, especialmente nos nossos espaços mais periféricos, de modo que, em alguns momentos da vida de adultos e de jovens, parece que o único espaço de diversão e lazer é na bebida e na droga. E para virar isso, há necessidade de política pública forte, a necessidade de investimento, a necessidade de gastar dinheiro, a necessidade de ampliar quadras de esporte, ampliar competição, ampliar fatores positivos de encontro, de satisfação das suas vidas. E nós ainda estamos longe disso nas nossas estruturas. Lajeado ainda é uma espécie de um oásis dentro de alguma comparação com outros municípios do país. Nós temos regiões que às vezes têm 50 mil pessoas morando num espaço de favela sem nenhuma área pública de lazer. E aí as coisas vão complicando. Quando dentro de casa também a única alternativa é pouca de diversão. Ou é a televisão, ou é o cigarro, ou é a droga, ou é a bebida. Uma vez aqui em Lajeado, nós estávamos conversando com várias comunidades e lançamos algumas perguntas, tipo, o que é que os adultos fazem para se divertir no final de semana na sua cidade? A gente tem que perguntar isso. Quais são as nossas alternativas? Quais são os nossos equipamentos? Bom, eu tenho deslocamento possível de um lugar para outro, é fácil para eu sair daqui de uma ponta da cidade e ir para outra. Esses pensamentos que são funções estratégicas de poder público, de planejamento de poder público. O que nós queremos para a nossa população? Bem, isto por si só vai evitar o uso e o consumo? Não. Também a fiscalização, e nós precisamos, já é um assunto batido, mas é importante que ele volte, nós precisamos repensar a facilidade com que a gente dá alvará para a venda de bebida alcoólica em qualquer lugar, inclusive dentro de posto de gasolina. Então é uma cultura legal
E esse tema, quando a gente vai para os poderes legislativos debater, porque eu preciso lei regrando isso, esses temas eles perdem a força, eles diminuem um pouco. E naturalmente as pessoas daí olham, tá, mas os jovens estão consumindo muita bebida alcoólica, os jovens estão consumindo muita droga, com uma vontade de nós redirecionarmos a repressão ao adolescente. É importante dizer que legalmente quem comete o delito é quem entrega a bebida ou a droga ao adolescente, e não o adolescente que consumiu. Aquele que está consumindo, ele está causando mal à sua saúde, pode estar numa situação de proteção especial. Aproveitando esse tema e já emendando no outro que vocês comentaram, que é o retorno às aulas, tem a ver, as coisas têm muita relação, porque nesse período agora de retorno às aulas, muitas vezes a gente encontra pais, de certa forma, aliviados, né? Bom, agora eles voltaram para a escola, o tumulto dentro de casa aliviou, enfim, coisas dessa natureza. E aí também nasce um problema no nosso aspecto educacional. São os pais pensando que a escola sozinha educa os filhos. É importante dizer, repetir e repetir sempre. O processo educativo ele é 24 horas por dia. O horário de dormir, o horário de levantar, a forma de dormir, a forma de alimentar, a rotina da casa, a rotina do dia a dia, o compromisso extraescolar. Isso tudo é processo educativo, às vezes mais intenso do que o que ocorre dentro da sala de aula. O uso de celular, o uso de televisão, o uso de meios eletrônicos, uma série de outras coisas que são tarefas que devem ser desenvolvidas dentro de casa, com as precariedades que tivermos, se é a avó, se é a tia, se é a mãe, se é o irmão mais velho, a construção de regras, a construção de compromissos. Se não fizermos isso na rotina da casa, a tarefa da escola fica muito mais dificultada. Muito mais, porque lá eles estão em 30, o processo é educativo, é de transmissão de conhecimento com outra natureza, e faltando esta base, esse embalo que deve vir de casa, a escola sofre muito. Veja que eu estou dizendo isso não para retirar a responsabilidade da escola, muito pelo contrário, a escola está ampliando sua responsabilidade permanentemente, está se sentindo impotente em muitos casos, mas deixar só com a escola ou só com os pais é um grande erro. A tarefa nós entendermos que, seja na questão das drogas, seja na questão da escola, é uma tarefa conjunta de sociedade, pais, família e estruturas de Estado. Não sendo assim, meus amigos, é muito difícil que nós consigamos evoluir nesses dois quesitos, educação e consumo de drogas. E não começa só nesse período agora de volta às aulas, né, doutor Sérgio? É o ano inteiro, inclusive nas férias, onde os pais têm que ter ainda mais atenção, mas começa a ter um pouco mais de regramento, mais de horário, acho que é menos tempo de ociosidade, né, para esses jovens, especialmente os adolescentes, os jovens que a gente estava falando, porque começa a ter um pouco mais de atividade, tem o compromisso, tem a tarefa de casa, tem que estudar para uma prova, tem aquela rotina que passa a fazer parte da vida do jovem, do adolescente, mas das crianças como um todo. Então, é um período importante, mas que não deve ser observado, esses cuidados que o senhor falava, somente nesse período, né? Ele não para. Mas agora as coisas parecem que começam a voltar a funcionar dentro daquilo que é o mais normal dentro de todo o ano, né? Exatamente. A escola ela também cumpre essa função. É uma função de trazer o hábito, de reorganizar o hábito, reorganizar a rotina, de ter tarefa, de ter compromisso. E essa é a primeira grande experiência. Manter compromisso. E os pais, às vezes, e me perdoem eu estar me dirigindo muito aos pais, mas isso é uma reflexão, não estou ensinando nada, eu estou dividindo coisas que nós também temos as mesmas angústias como pais. Mas às vezes se leva muito fácil. Hoje ele não quer ir para a aula. Hoje ele não foi. Ele não fez porque não quis. Esses são os momentos de maior educação do que propriamente a raiz quadrada, o X ou o CH, que são detalhes do conhecimento lá dentro da escola. Mas o compromisso, a rotina, o hábito, isso marca, isso cria musculatura comportamental que certamente será decisivo na fase adulta. Tá certo, muito obrigada. Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça, participa conosco sempre às quartas-feiras aqui no Direto ao Ponto. Muito obrigada. Um abraço.